E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula virtual, à nossa aula de língua portuguesa. Né? E na aula de hoje vamos utilizar o volume 2 do módulo. Eu espero que todos tenham conseguido pegar, né, o módulo, certo? Então, peço para que vocês abram na página 4, certo? No qual temos aí, né, unidade 4, Adolescência, Viva Seu Tempo, né? Aí na página 5, pessoal, acompanhe comigo a leitura. Segundo os principais dicionários da língua portuguesa, a adolescência é um período entre a juventude e a fase adulta. Dito assim, parece fácil vivenciar esse período, mas sabemos que não é. Então, vocês aí, né, sabem muito bem, então entra aí, estão nesse período, né, pessoal? Então, vocês sabem que não é uma fase que temos muitos conflitos e tal, né? Não é tão simples assim, não. Eu sei porque eu passei, não tem tanto tempo assim, não, tá certo? Tem pouco tempo. Sou velho, mas nem tanto. Então, o primeiro ponto aqui. Durante a infância, é comum ouvir frases como criança não namora, e parece natural, já que meninos e meninas não curtem mesmo se misturar nessa fase. Com a chegada da puberdade, isso tende a mudar, né? De que forma você enxerga essa mudança, né? Comente com seus colegas e o professor uma experiência interessante que tenha vivenciado. Então, pessoal, é mais uma reflexão pessoal, né? Mas seria interessante a gente poder fazer uma discussão na nossa live, que ocorrerá na quinta-feira, né? Se vocês quiserem debater sobre isso, seria interessante, né? Mas como vocês conseguem enxergar isso, né? Porque como está mostrando aqui, na infância, realmente, a gente não parece ter esse interesse, né? Tipo, o menino querer namorar a menina e vice-versa, né? Apesar de que as meninas são muito mais avançadas que os meninos. Né? Eu acho que vocês já perceberam, as meninas, elas mais cedo, né? Bem mais cedo, elas começa a aparecer, né? Esse interesse por arrumar um namorado e tal, né? Porém, durante a infância, isso, tanto para o menino quanto para a menina, não é algo natural, né? Somente com a puberdade é que vem já esses interesses, né? Então, como é que vocês enxergam isso? Né? Qual a opinião de vocês? Segundo ponto, a amizade é um tema que permeia a vida do ser humano. Entretanto, o convívio nem sempre foi o mesmo. Além de estar com seus colegas no colégio, você ainda pode tê-los por perto o tempo todo por meio das redes sociais. Isso é um fato, né? Observe as imagens de abertura da unidade e responda. Você considera que essa convivência é positiva para um relacionamento? É interessante mesmo, pessoal, na página 4. Veja que vocês, principalmente, né? é, vocês estão vivendo a adolescência exatamente no período da tecnologia, onde está todo mundo interligado. Eu, na minha infância, já existia internet, tinha computador, mas não era algo tão acessível assim, né? Sou velho, sou bem velhinho e tal, mas então não era algo tão acessível, né? Então, a minha infância, por exemplo, era na rua jogar bola, tinha videogame, né? Inclusive eu tinha até uma locadora de videogame, tinha um contato com meus amigos na minha locadora, né? Mas não é a mesma coisa que as redes sociais, porque era aquele momento ali da tarde e tal, mas quando era no final da tarde, era cada um nas suas casas e a gente perdia essa comunicação. A gente não se comunicava mais, né? Só no outro dia, né? Para voltar as resenhas, as brincadeiras. Hoje não. Hoje você está com seus colegas na escola, aí largaram, mas imediatamente vocês já estão aqui ó, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram se comunicando. Então, para vocês, isso é algo prejudicial? É algo positivo ou algo negativo na opinião de vocês, né? O que vocês acham que as redes sociais vieram para fortalecer essa união, essa amizade, ou vocês acham que atrapalha mais? Atrapalham, na verdade, as redes sociais, elas atrapalham mais essa união, essa amizade. Qual a opinião de vocês sobre isso? Né? Terceiro ponto, crescer tem suas vantagens. A liberdade da escolha, a autonomia de decisões e até a facilidade para driblar certas dificuldades, o que implica ser responsável por suas atitudes. Qual é a sua maior dificuldade ao tomar uma decisão? Então, pessoal, eu, quando mais novo, também tenho essa coisa, tipo, não, quero ficar logo mais velho, quero crescer porque eu quero ser independente. Né? Porque a gente mais jovem, né? Tudo tem que ter a permissão dos nossos pais, até para ficar na porta, né? Com os nossos amigos, né? A gente tem que pedir permissão, né? Aí fica pensando, não, eu quero ficar logo grande para poder sair com meus amigos sem precisar dar satisfação e tal. Mas aí que tá, pessoal, é um ledo engano, viu? Nem é um ledo engano, porque quando chega a responsabilidade, aí eu quero ver, porque
Para vocês está tudo bonzinho, tá tudo legal. A única coisa que vocês têm que fazer é estudar, né? Seus pais não estudam, seus pais estão lhe ralando para dar uma boa educação, para lhe dar uma boa alimentação, segurança, para lhe dar tudo, uma boa vestimenta, né? Então vocês estão aí só na boa. A única coisa que vocês precisam fazer é estudar. Quando chega a responsabilidade, meu amigo, as contas para pagar, aí eu quero ver, né? Mas aí, qual é o posicionamento de vocês com relação a isso, né? Qual é a sua maior dificuldade ao tomar uma decisão? Quarto ponto. O que aparece mais empolgante? Assistir a um show do seu ídolo ou poder postar uma foto no Instagram? E aí, pessoal? Viajar para um lugar incrível ou compartilhar uma lembrança na sua timeline? Declarar-se para alguém ou publicar um texto nas redes sociais? O que deixa você mais feliz? Comente sua opinião com a turma. Então, pessoal, como falei para vocês, esse advento da tecnologia que facilita bastante a comunicação através das redes, né? Também mudou muitas atitudes, né? Hoje a gente vê que as pessoas, por exemplo, essa questão mesmo de se declarar, né? As pessoas não têm mais aquela coragem de chegar para o outro e se declarar pessoalmente, né? Não. Hoje o negócio é fazer testando, né? Colocar uma fotinha, uma foto, né, no Instagram e pôr lá um textão se declarando aquela pessoa. Mas quando vocês mesmos, acho que vocês devem ter feito já uma vez, pegar uma foto de um amigo, né? Sei lá, parabenizando o aniversário e tal, né? Aí coloca a foto da pessoa e bota lá. Hoje é o dia dessa pessoa, é incrível, tal, 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 tal. A pergunta que eu faço é a seguinte: vocês já tiveram coragem de fazer isso pessoalmente? Dizer assim, ó, você é incrível, é uma pessoa ímpar, né, de um coração enorme. Vocês já fizeram isso pessoalmente? Vocês têm coragem? Né? Porque as redes sociais também trouxe facilidades, também dificuldades, porque pelo que eu vejo, as redes sociais tiraram a coragem das pessoas. De que forma? Como assim, professor, tiraram a coragem das pessoas? Porque hoje é muito mais cômodo você se declarar através das redes sociais. Mas se for um caso de você ter essa declaração pessoal, você não consegue. Você trava na hora, porque você não é desafiado a isso. No meu tempo, que não tinha as redes sociais, que não tinha essa facilidade de comunicação, digamos assim, né? Quando eu queria falar alguma coisa para alguma garota tal, ou falar, falar o quão um amigo meu era especial, eu não tinha aquela opção de rede social, Facebook, eu poderia optar pela carta, né? Mas também não era algo muito comum no meu tempo fazer cartinha. Era se declarar aqui pessoalmente, né? Tipo, ó, eu quero falar com você e tal, né? E meta cara. Hoje não. Hoje, pelo que eu vejo, por conta das redes sociais, está muito mais cômodo para a gente se declarar para aquela pessoa através do Instagram, do WhatsApp, né? E isso, ao meu ver, desencoraja muitas pessoas, porque numa situação em que precisa falar pessoalmente, poxa, é algo diferente. Eu tô acostumado a mandar textão no WhatsApp, mandar no Instagram, mas se assim pessoalmente, poxa, é estranho, né? Mas enfim, esse é meu posicionamento. Eu quero saber qual é o posicionamento de vocês, né? Então, mudando aqui de página, na página 6 nós temos aqui o capítulo 1, né? É possível explicar o amor? E aí, pessoal? Vamos lá. A adolescência se refere à transição de um período em que recebemos muitos cuidados e atenção para um momento em que temos de tomar decisões, aprender a lidar com as responsabilidades e decidir rumos importantes, acadêmicos, pessoais e profissionais. Sei bem como é que é isso. Em meio ao convívio com um turbilhão de hormônios, estão as vontades, as obrigações e, é claro, os sentimentos, dentre eles o amor. Né? Saiba mais. O termo adolescência vem do verbo adolescere, em latim, e significa crescer. Para a psicanálise, porém, trata-se de um termo novo, criado no final do século XIX. Primeira questão aqui, que é uma resposta pessoal, na verdade, né? Você considera que as relações amorosas estão mais sólidas ou mais passageiras atualmente? E aí, pessoal? Para vocês, as relações, elas são mais sólidas ou passageiras? Eu vou sério com vocês, isso é fácil responder. Tá cada vez mais passageiras. Principalmente quando envolve famosos.
Os famosos não conseguem passar mais um ano casados juntos, não. Casou, 4, 5 meses depois já estão se separando. Se separando. É difícil hoje a gente ver uma relação que perdure, né? É difícil como é difícil você encontrar um casal que estejam casados há 30, 40, 50 anos. Hoje os casais mais novos casam 2, 3 anos depois estão se separando. Ou seja, o casamento virou brincadeira. Essa é a minha visão, não sei a visão de vocês, certo? Que é uma resposta pessoal, mas na minha visão isso é o que está acontecendo. É algo muito passageiro, sabe? Os relacionamentos, infelizmente. Segunda questão. Na mitologia grega, Narciso, ao ver seu reflexo na água, ficou tão apaixonado que acabou por morrer enquanto apreciava sua face. Com isso, para os gregos da antiguidade, contemplar a própria imagem é sinal de azar. Olha, vocês aí que ficam todos, né, ali na frente do espelho, né? Cuidado! Na atual sociedade, você considera que há espaço para gostar e admirar o outro diante de tanto narcisismo? E aí, pessoal, como é que é? Repito, na atual sociedade, você considera que há espaço para gostar e admirar o outro diante de tanto narcisismo? O que acontece é o seguinte, pessoal, que hoje em dia as pessoas, o narcisismo é aquela pessoa, né, que ela que se ama, né? Vou mostrar aqui o exemplo, né? Ou seja, tem pessoas que se amam tanto que esquecem de amar o outro, né? E eu acho que é isso que está dificultando cada vez mais as relações, né? Porque não tem mais aquela coisa com aquela preocupação com o outro. Um relacionamento, pessoal, um relacionamento tem que haver reciprocidade, né? A partir do momento em que uma pessoa, a partir do momento que a pessoa te dar atenção, ela quer que você dê atenção a ela, né? Então, eu acho que as relações elas estão sendo cada vez mais passageiras porque as pessoas estão se preocupando mais consigo do que com os outros, né? E um relacionamento, né, requer exatamente o quê? Um cuidado com o outro, né? E nesse caso tem que haver também uma reciprocidade, ou seja, se eu me preocupo com você, eu quero que você se preocupe comigo também. Então, a partir do momento que eu me preocupo com aquela pessoa e aquela pessoa se preocupa com ela mesma, isso desgasta, né? Isso provoca conflitos no relacionamento e, pum, acaba, né? Infelizmente, é o que está acontecendo nos dias de hoje. Né? Mas aí a minha opinião também aqui é uma resposta pessoal. O que vocês acham, né, disso? Vocês acham que é possível admirar um outro diante de tanto narcisismo hoje, nos dias de hoje? Vamos lá. E narcisismo aqui, pessoal, né? No caso, narcisismo é excessiva admiração e amor por sua própria imagem, né? E tem muito isso hoje em dia, principalmente nos tempos de redes sociais, né, que vivemos, né? O Instagram, por exemplo. O que tem de gente que vive postando fotinha tal, em busca de likes, né? Ou seja, em busca ou seja, as pessoas, né, elas têm o amor próprio, né, quer demonstrar às pessoas, tá? Enfim, o Instagram tem muito isso. Terceira questão. Qual é a sua opinião a respeito da forma como os jovens lidam com as perdas amorosas? Não há medo em relação à frustração? Registre sua resposta a seguir. E aí, pessoal? Né? Qual a sua opinião a respeito da forma como os jovens lidam com as perdas amorosas? Não há medo em relação à frustração? Como é que vocês acham? Como é que vocês lidam com essa situação? É fácil? É difícil? Ou para vocês é de boa? Como é que é? É também a resposta pessoal. Como você já estudou, o conto é uma narrativa curta marcada pela existência de um único conflito. Na contemporaneidade, ele adquire outras especificidades. Vamos ver como esse tema será desenvolvido no conto contemporâneo de Maria Rita de Medeiros. Vamos lá, pessoal. Hora da leitura. Pessoal, eu acho que eu já comentei isso com vocês em sala, né, mas vou falar de novo. O livro do professor, infelizmente, ele é uma cor acinzentada, né? E se falar que a página para vocês aparece bem grande, imagina, as páginas são reduzidas, porque vem as informações nas laterais, também na parte inferior. Então eles reduzem bastante a página. E isso dificulta muito a leitura. Então eu vou fazer uma leitura com vocês, mas vai ser um pouquinho complicado, porque as letras estão bem pequenininhas, né? E a fonte não ajuda muito não também, né? Então, primeiros amores. Ele era meu vizinho, um pouco mais velho do que eu e lindo.
Nunca me percebeu ou não demonstrava. Primo de uma amiga, eu tinha contato com ele diariamente. Às vezes até brincávamos juntos. Como eu era tímida, procurava ficar afastada, mas observava seu sorriso, que sempre achei que sempre achei a coisa mais bonita do mundo. Os dias seguiam monótonos, mas ao mesmo tempo para mim felizes, pois me contentava em frequentar a casa de seus avós, onde minha amiga morava, ou a venda de seus pais, que ainda hoje permanece a mesma para vê-lo. Ora atrás do balcão, ora em pé na esquina e sempre encantador. Pequenos gestos bastavam para me fazer feliz. Na minha casa tinha um pé de flores no quintal que dava aos cachos, e um dia, enquanto brincávamos, ele apanhou e me deu. Senti-me notada, escolhida e radiante. Sabe que eu até tinha uma rival, uma menina loira, mesma idade que eu, que ainda não era minha amiga e morava perto. Fiquei sabendo que ela também gostava dele e que sabia que eu estava no páreo. Acho que acho que a ela ele também não notava. Nunca os vi juntos, mas sentia um sentimento estranho, pensando que ele poderia preferir a mim. Talvez ciúme, não sei bem. Sem perceber, já formávamos um famoso triângulo amoroso. Nós duas, os ângulos de base, tentando alcançar o de cima, inatingível. Rimos muito depois que nos tornamos amigos, ao lembrar que ambos tivemos, ao lembrar que ambas tivemos o bom gosto de nos encantar por um rapaz tão bonito. Com o passar do tempo, de crianças fomos nos tornando adolescentes. Que estranho, de repente, todo o encanto se quebrou. Passei a olhá-lo de modo natural, achando ainda bonito, mas não único. Comecei a perceber outro rapaz, este já me notava, que também morava por aquelas imediações. E transferi todo o sentimento para ele, que era mais velho e tinha suas namoradas, mas sempre me dava bola. Criança que era, não fui namorada de nenhum dos dois. Hoje, sei que este encantamento prematuro é natural e que faz parte de nosso amadurecimento emocional. Toda criança, em sua autenticidade, se equilibra sem perceber, ao expandir e repartir com outros sentimentos até então, de maneira natural, reprimidos. Quando os vejo depois desculpa, quando os vejo depois de incontáveis anos, não posso deixar de pensar no antigo ditado que diz: o primeiro amor a gente nunca esquece. Então, pessoal, é um texto de Maria Rita Preto de Miranda. Ela nasceu em 1951, né, ainda é viva. Pedagoga, aposentada e escritora, natural de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. É membro efetivo da Academia Paranaense de Cultura, membro emérito da Câmara Brasileira de Jovens Escritores e membro honorário de Literatura Academia, Lima Barreto. Possui 3 livros publicados: Alvorada, Momentos, ambos de contos e crônicas, e Asas à Imaginação, que é infantil, né? Vamos lá. Foi bem resumido nesse texto aqui, porque realmente tá muito pequenas letrinhas, bem clarinhas, sabe? Vamos lá. Vamos responder aqui as questões. Vamos explorar o texto. No conto Primeiros Amores, a protagonista nos mostra de que forma descobriu o amor, e isso acontece em 2 momentos: na infância e na adolescência. Pensando nisso, responda a questão a seguir. Primeira questão. O conto contemporâneo lido aborda um tema muito comum entre os adolescentes. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O tema desenvolvido no conto diz respeito às vivências amorosas entre adolescentes, os quais desde cedo já assumem compromissos sérios com outra pessoa. Não, não é isso, né? Ela não assumiu. Letra B. A temática retratada envolve as situações iniciais sobre a vida amorosa dos adolescentes. Em geral, essa fase é marcada por angústias, já que ainda não compreendemos bem como lidar com os conflitos sentimentais. Perfeito, letra B. Então, resposta à primeira questão, letra B. Vou colocar aqui, primeira resposta, letra B. Essa é a resposta à primeira questão, certo?
Segunda questão. Quem foi a pessoa que primeiro despertou as atenções da namorada? Desculpa, da narradora. Quando ela ainda era uma criança. Como eles se conheceram, né? A pessoa que despertou a atenção da narradora, pessoal, foi um vizinho, né? O vizinho dela, que era primo de uma amiga, certo? E eles brincavam juntos quando crianças, né? Então coloca assim. Os dois eram vizinhos e, e o garoto era primo de sua amiga. Brincavam juntos, tá? Brincavam, brincavam juntos quando crianças. Eles eram vizinhos, deixa eu botar aqui. Eles eram vizinhos e o garoto era primo de sua amiga. Brincavam juntos quando crianças. Essa é a resposta da segunda questão. Certo? Terceira questão. No início do terceiro parágrafo, ela afirma que os dias seguiam monótonos. Deixa eu ver se está gravando isso aí. Qual o sentimento da palavra, qual o sentido da palavra monótonos e de que forma a monotonia da vida da narradora foi quebrada? Explique. Então, monotonia, pessoal, significa mesmice, algo que não muda. Né? Era monótonas porque não mudava, era a mesma coisa todo santo dia, né? Quando ela recebeu uma flor do vizinho, isso despertou nela um sentimento novo, o amor. A partir daí, sentiu-se mais importante porque foi notada pelo rapaz. Vamos colocar dessa forma, né? Terceira questão. Significa mesmice. Olha só. Algo que não muda. Algo que não muda. Certo? Quando ela recebeu flores do vizinho. Quando ela recebeu flores do vizinho, isso, né? Isso despertou nela um sentimento novo. Meu amor. Deixa eu estar gravando aqui. Tá. O amor. Né? A partir daí, sentiu-se mais importante. Sentiu-se mais importante porque foi notada pelo rapaz. Certo? Resposta da terceira questão. Quarta questão. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu estar gravando. Quarta questão. Em um determinado momento da história, uma nova personagem é introduzida e isso altera o rumo da narrativa. Quem é essa pessoa e qual seria a novidade introduzida na vida da narradora? Então, a nova personagem é uma garota, né? E nesse caso aí que também gostava do garoto, né? De que a protagonista gostava, né?
Então, a gente pode colocar da seguinte forma: a narradora percebeu que havia uma garota loura que também gostava do seu vizinho e isso fez com que ela sentisse ciúmes. A quarta questão, vou colocar aqui. Quarta questão, resposta. É personagem, né? A nova personagem é uma garota loira que também gostava do seu vizinho e isso fez com que ela sentisse. Não, vou estar sentisse não. Melhor. Sentisse ciúmes. Ok? Resposta da quarta questão. A nova personagem é uma garota loira que também gostava do seu vizinho e isso fez com que ela sentisse ciúmes. Certo? Quinta questão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quinta questão, pessoal. Compara os elementos empregados pela narradora para identificar os dois garotos, os dois garotos mencionados no conto. Tem aí duas colunas, né? Vizinho e o outro rapaz, né? Que ela, quando mais velho, adolescente, né? Passou a se interessar, né? Então, do vizinho, vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu inserir aqui a tabela. Não vai ficar legal, não. Vou fazer assim. É a quinta questão, né? Quinta questão, resposta. Vou fazer assim, vizinho. Aí você coloca um abaixo do outro. Você coloca assim, sorriso bonito. Encantador. E bonito. Aí, outro rapaz. Vocês colocam mais velho. Ele é mais velho, tinha namoradas, ou seja, mulherengo, né? Interessava-se pela narradora. Certo? São essas características aqui. Certo? Os elementos empregados. Né? Ela emprega. Ao vizinho, ela emprega o quê? Que ele é tem um sorriso bonito, encantador, que ele é bonito também, né? Já o outro rapaz, ele disse que é mais velho, tinha namoradas, interessava-se pela narradora. Então, a sexta questão. Observe esta frase. Nós duas, os ângulos da base tentando alcançar o de cima. Inatingível. Qual é o sentido da palavra inatingível nesse contexto? E aí, pessoal? Inatingível por quê? Porque é incompreensível? Não, né? Inviável? Quase. Né? Mas irrealizável. Ou seja, por mais que a Ju estivesse ali, né? Morrendo de amor pelo rapaz, né? Só que, tipo, nenhuma nem outra tinha chance, né? Tipo, aquele desejo delas não era impossível de se realizar, né? Então, vocês colocam aí irrealizável, certo? Não é porque é incompreensível ou inviável, é porque não tem como se realizar, é irrealizável, né? Então, marque aí. A terceira opção. Sétima questão. Releia este fragmento do conto. Fiquei sabendo que ela também gostava dele e que sabia que eu estava no páreo. A palavra páreo aí tá destacado, né? Tá destacada a palavra. Na adolescência, como que jovens se apaixonem pela mesma pessoa. Pensando nisso, qual é o significado que a palavra páreo ganha no contexto, né? Então, lá, trata-se de ideia de competição, né? Disputa por algo muito desejado. As adolescentes estavam apaixonadas pela mesma pessoa, mas apenas um poderia atingir o objetivo, né? Então,
Sétima questão, a palavra páreo. Significa competição. Ela estava numa competição, né? A competição, disputa, né? Por algo muito desejado. Por algo muito desejado. Ok? Vocês colocam só isso mesmo. Essa última questão. Oitava questão. No texto Primeiros Amores, a narradora conta como aconteceram suas primeiras relações amorosas. Na sua opinião, os adolescentes costumam agir de que forma quando estão em algum tipo de relacionamento amoroso? Explique. A resposta é pessoal. E aí, pessoal, vocês que são adolescentes, como é que vocês se comportam? Né? Como é que é? Quero saber depois na nossa live. Ok? Nona questão. Seria correto afirmar que a adolescência modificou a forma como a narradora enxergava o amor? Justifique sua resposta. E aí, pessoal, de acordo com o texto lá, quando ela chegou na adolescência, ela começou a enxergar de forma diferente o amor? Parece que sim, né? Olha só aqui, quando a narradora era criança, enxergava o vizinho com tanta admiração que o considerava algo inatingível, ou seja, pensava que nunca poderia namorá-lo. Com a chegada da adolescência e de outros meninos na sua vida, pôde perceber que o vizinho não era assim tão especial e que teria a possibilidade de vivenciar outras experiências amorosas, né? Então, coloca assim. Quando criança, a narradora enxergava seu vizinho, opa, com tanta perfeição que considerava impossível, né? Impossível namorá-lo. Na adolescência, tá? Na adolescência, sua concepção mudou. Seu vizinho não era tão especial assim, tão especial assim, né? E passou, assim, e passou a admirar outros garotos, ou seja, novas chances amorosas. Foi assim que ela encarou na adolescência, né? Quando era criança, ela tinha uma paixão, né, por aquele vizinho e tal, que era tão perfeita que era inatingível, né? Na adolescência não, na adolescência ele não era tão especial assim e começou a enxergar outros garotos, né, novas possibilidades, não é isso? Ou seja, a adolescência realmente fez com que ela mudasse. E isso é normal que aconteça, né? Deixa eu ver quanto tempo de gravação, ok. Essa foi a nona questão, né? Não, foi eu botei a oitava aqui, a nona. Perdão, pessoal. É a nona questão, certo? Ah, décima questão. Ao criar um conto, é preciso levar em consideração o contexto de produção e de circulação do texto, o público leitor e o suporte, ou seja, o meio pelo qual será divulgado. Esses aspectos influenciam na escolha da linguagem empregada. Pensando nisso, releia este trecho do conto. E transferi todo o sentimento para ele, que era mais velho e tinha suas namoradas, mas sempre me dava bola. Veja que a palavra bola está entre aspas, né? Letra A. Qual variedade linguística foi empregada? A normal ou a informal? Essa escolha lhe parece apropriada? Justifique. No caso, pessoal, foi utilizada a informal, né? E nesse caso aí,
é uma linguagem adequada ao público-alvo, né? Porque é o seguinte, toda vez que um autor ele vai toda vez que um autor ele vai publicar algum texto, ele primeiro ele tem que pensar no seu público-alvo, né? Então, quando ela fala assim, não deu bola, veja que ela está utilizando uma linguagem informal. E essa linguagem informal é muito comum com a linguagem do adolescente. O adolescente, quando ele está interagindo com o seu meio ali, né, com com o seu nicho, digamos assim, com seus grupos, né, eles não utilizam uma linguagem formal, tem uma linguagem própria, né, dos adolescentes. Então, o que acontece? A autora ali, ela utiliza uma linguagem formal, que é uma linguagem do seu público-alvo, né? Então, vocês colocam aí, 10ª questão, usa-se usa-se uma linguagem informal, pois é a linguagem de seu público-alvo. No caso, os adolescentes. Espera aí que os adolescentes. Eu colocar acento sendo que não é adolescência, é adolescentes, então não tem acento gráfico. Enfim, vamos lá. No caso, os adolescentes. Portanto, uma linguagem apropriada, digamos assim, né? Uma linguagem apropriada. Ela não está falando, ela não está digitando uma carta oficial, um documento oficial. É um texto literário, né? Então, um autor literário, pessoal, eles têm o que chamamos de licença poética, o que é interessante por conta da história, né? Ou seja, hoje um poeta ele tem a prerrogativa de poder utilizar uma linguagem informal, né? Não por não saber, não conhecer a língua, né? Um bom escritor é aquele que conhece as regras da gramática normativa, né? Mas nesse caso, ele utiliza a linguagem formal para retratar, né? Por exemplo, quando um autor ele vai falar, cria um texto, né, um texto narrativo, por exemplo, cujo personagem é uma pessoa que vive no sertão, né, pobre, que não teve acesso aos estudos. Ele vai utilizar para retratar a fala daquela personagem uma linguagem formal? Não. Ele vai tratar uma linguagem comum daquela região. Tá entendendo? Então a licença poética é exatamente isso. E por que eu digo a vocês que é uma inversão histórica, né? Porque se vocês forem buscar a origem da gramática normativa, isso nasceu lá com os helenos, né, os gregos, né, quando eles começaram a perceber o seguinte, que a língua, o grego estava estava sofrendo modificações, né? E eles tinham essa preocupação, porque para eles o grego é uma língua belíssima, né? Tipo, ver pessoas cometendo erros era uma barbárie, né? Então eles fizeram o quê? Eles escreveram, criaram uma gramática com as normas, né? Sendo que essas normas deveriam ser seguidas pelos escritores literários, né, da época, né? Ou seja, os escritores lá da época, principalmente os literários, né, eles tinham a obrigação de respeitar a linguagem, a gramática normativa, né? O povo não, o povo que se comunica com sua língua normal, mas os poetas não. Hoje é diferente. Hoje a gente cobra muitas pessoas em certas situações para que utilizem uma linguagem formal, chamada linguagem correta, né, entre aspas, né? Que na verdade não existe língua correta, né? Isso aí é algo que a gente pode discutir posteriormente, né? E enquanto que os poetas, né, não, eles têm toda a liberdade de utilizar a língua como eles quiserem, né? Ou seja, tivemos aí uma inversão, né, da situação. Então, vamos lá dar continuidade, né? A gente parou na 10ª questão. No caso, letra A, né, pessoal? Nem preste atenção nisso. Letra A, certo? Aí vem agora letra B, não é isso? Qual o significado da expressão destacada dar bola, né? Ou seja, dar atenção, né? Ou seja, que importa-se com alguém, né? Com alguma situação. Então, letra B,
Resposta. Não, vou assim, não. Significa significa se importar com alguém. Peraí, pessoal. Se importar. Significa se importar com alguém, com o outro. Certo? Se coloca dessa forma. Significa se importar com alguém, com o outro. Tá certo? Isso é dar bola, né? 11ª questão. Uma das características do conto contemporâneo é exigir que o leitor desvende o que está por trás dos fatos. No texto Primeiros Amores, as ações perdem espaço diante das descobertas que a narradora faz acerca de si mesma e das suas emoções. Com base nessas ideias, responda: é correto afirmar que o tipo de narrador ganha importância? Justifique sua resposta com um trecho do conto. Né? Responda da seguinte forma. Essa é a primeira questão. Resposta. Vocês colocam assim: o narrador personagem ajuda o leitor. Ajuda o leitor a perceber como narradora, como a narradora está lidando com as suas emoções, como se pode perceber, neste trecho. Coloca assim: hoje sei que como é? No trecho, este encantamento, isso? Esqueci do N aqui. Que este encantamento, deixa eu ver se está gravando ainda, pessoal. Que este encantamento, cadê? Prematuro é natural e que faz parte do nosso amadurecimento. Amadurecimento emocional. Certo? Respondo dessa forma a 11ª questão. Vamos lá, 12ª. Leia as afirmações a seguir com atenção. Primeiro ponto. No conto, não é possível explorar o mundo interior da personagem. Segundo ponto. Então, vamos lá, olha só. No conto, não é possível explorar o mundo interior da personagem? Não, é sim. O narrador personagem, né, ele permite que você explore, né, o mundo interior da personagem. Né? Se fosse um narrador observador, né, aí beleza, mas como é um narrador personagem, a gente pode sim explorar o mundo interior da personagem, né? Vamos lá. Segundo ponto, a narração conduz o leitor para um sentido além do que foi dito, ou seja, é mais sugestiva. Isso, exatamente. Né? A segunda afirmação aí, beleza, está correta. Terceira afirmação, a linguagem pode apresentar elementos mais ásperos quando o objetivo do autor é fazer denúncias. Não, de forma alguma. E quarta afirmação, o texto ganha destaque não pela temática em si, mas pela forma como ela é apresentada. Sim, exatamente. O texto ganha destaque não pela temática em si, mas pela forma como ela é apresentada. Exatamente. Então, as afirmações 2 e 4 estão corretas. Portanto, letra E é a resposta da 12ª questão. Letra E. Certo? Deixa eu colocar aqui.
Décima, décima segunda questão. Resposta. Letra. Ok? Décima terceira questão. No conto As Formigas, de Lígia Fagundes Telles, duas jovens estudantes de medicina mudam-se para uma pensão e, durante sua estadia, a formiga surge no quarto e faz algo que aterroriza as jovens. Observe como é feita a construção do espaço do trecho a seguir. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos desparelhados. No sofá de palhinha, furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Entenda, o espaço é o lugar físico onde acontecem as ações principais. Sua caracterização é um importante elemento na construção da narração, não só para ajudar o leitor a imaginar os acontecimentos, mas também para construir o clima que envolve a narrativa. Né? Então, vamos lá. Letra A. De forma análoga ao fragmento lido do conto de Lígia Facundo Teles, no conto Primeiros Amores, onde se passa a história e como esse ambiente é descrito. Então, pessoal, a história se passa em uma cidade de interior, né? Como ela mostra lá, na cidade interior, certo? E no caso, como ela fala lá das flores, né? A casa da narradora ela possui um lindo jardim. Ela não fala no momento que ele tem um jardim lá, né? No qual ele retira as flores. Então, décima terceira questão. A narração ocorre numa cidade de interior. Interior. E o jardim da narradora possui um lindo jardim. Certo? Décima terceira questão. No caso, letra A, né? Sempre me passo com essa questão. Letra A. Certo? Letra B. Resposta. Vamos ver o que diz a letra B. De que forma aquele ambiente pode ter influenciado os acontecimentos, né? Bem, esse ambiente, no caso, ele proporcionou a descoberta do amor, né? No caso, no caso é marcante, né, a descoberta do amor, algo mais delicado e marcante nas lembranças dela, né? Então a resposta aí, né, de que forma aquele ambiente pode ter influenciado os acontecimentos, né? No caso, o ambiente promoveu a descoberta do amor e também, não posso colocar aqui, também é marcante, né? Nas lembranças da narradora. Ela tem aquela. É marcante pela lembrança dela, né? Aquele ambiente. 14ª questão. Além do espaço, o tempo também é um elemento da narrativa e pode ser cronológico ou psicológico. Qual deles é mais explorado no texto lido, né? Então vamos lá. Qual a diferença de um para o outro? Vem aqui ao lado mostrando a diferença. No tempo cronológico, os fatos passam dentro de uma ordem de. O pessoal está bem clarinho aqui, né? No tempo cronológico, os fatos passam dentro de uma ordem natural, de forma linear, seguindo o tempo do relógio. Por isso que é ordem cronológica, né? Ou seja, ele obedece exatamente o que? A passagem do tempo de forma natural. Já o tempo psicológico é individual e não é linear, é marcado pelos personagens e lembranças da personagem. Por que individual? Porque é o seguinte, no tempo cronológico, como é um tempo natural que segue o tempo de forma linear, é o mesmo tempo para todo mundo.
para todos ali. Já o cronológico ele é individual porque são momentos em que tem os devaneios das personagens. Sabe aqueles momentos que a personagem começa a refletir, fazer algumas reflexões, né? Então, quem já assistiu o filme, principalmente, já percebeu que nesses momentos, né? Que nesses momentos a personagem, quando ela começa a ter esses devaneios, o tempo da narrativa ela é como se ela tornasse mais lenta ou parasse, né? O tempo da narrativa parasse e o que estava ocorrendo era somente o tempo do pensamento da personagem. Então esse é o tempo psicológico, por isso que é um tempo individual. Então o tempo cronológico ele é um tempo geral, né? Ele é o tempo que obedece exatamente essa linearidade, né? Do tempo, né? E é comum para todo mundo. Já o tempo psicológico não, ele é individual, né? Que é mais comum nos pensamentos da personagem, tal, né? Então no conto ele explora muito o tempo psicológico, né? Então ele não ocorre dentro de uma ordem natural, né? Você só responde dessa forma. 14ª. O tempo é psicológico, pois as coisas não acontecem em sua naturalidade, certo? O tempo é psicológico. Então, existe essa diferença, né, pessoal? Se vocês observarem, é uma atividade que explora muito os elementos da narrativa, né? A questão do tipo de narrador, né? Se é um narrador personagem, um narrador, observador, né? A questão do tempo cronológico, tempo psicológico, né? Então, nesse caso aí, quando o narrador é personagem, é aquele que participa, está inserido na história. O observador, ele está fora da história, ele apenas observa. A questão do tempo, né? O tempo cronológico é o tempo natural, né, o tempo linear, né, que obedece a uma ordem cronológica, né, que é um tempo comum para todas as personagens. O tempo psicológico é um tempo individual que remete exatamente aos devaneios, né, da personagem, né, enfim, interessante. Então vamos lá. E 15ª questão, pergunta aqui, né? As pessoas, e em especial os adolescentes, fazem uso constante e intenso da tecnologia e da internet. Esse uso vai além de um simples passatempo e passa a fazer parte de como o jovem se relaciona socialmente. Isso é verdade. Lembre-se que hoje é o WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Muitas vezes o adolescente se isola e constrói sua vida social, principalmente nas redes sociais. A partir dessas ideias, reflita com seus colegas. Por que os adolescentes agem dessa forma e de que maneira podemos usar a internet e as redes sociais sem prejudicar nossa vida social e familiar? Então, pessoal, isso aqui é um tema muito importante a gente discutir. Inclusive, eu gostaria na nossa live de quinta-feira, poder trazer à tona essas discussões, né? Porque a internet, o advento da internet foi um marco importante, certo? Né? Trouxe vários benefícios, né? Por exemplo, olha aqui, por conta da pandemia, se não fosse a internet, se não fosse a tecnologia, nós não teríamos a oportunidade de manter o estudo, né? Manter esse contato, né? Entre professor e alunos, né? Então, a tecnologia, se usada de forma inteligente, ela só traz benefícios. Mas se vocês observarem, pessoal, as redes sociais, elas não são tão. Tem os seus pontos positivos, lógico, né? Mas tem os seus pontos negativos também. As relações, eu percebo que elas estão ocorrendo de forma muito. Existe um distanciamento. Existe um distanciamento enorme. Tanto aqui é algo curioso, não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, eu participo de grupos, né? Tem alguns grupos de amigos e tal, né? O pessoal me adiciona. Aí tem aquela coisa, tipo, bom dia. Todo dia eu mando uma mensagem de bom dia pra mim. Bom dia, tal. Eu vou lá e respondo. Bom dia, meu amigo, tal. Tudo bem, né? Enfim. Mas o que é interessante é que quando eu me deparo com essa pessoa na rua, né? Quando estou caminhando, é totalmente diferente.
Ou seja, existe aquele entusiasmo nas redes sociais de mandar um bom dia, mensagenzinha, mas quando se encontra, não tem aquele mesmo entusiasmo, né? Não tem aquela mesma, sabe? Então é estranho porque as redes sociais veio com a ideia de unir mais as pessoas, mas parece que tá distanciando mais, né? Tipo, as relações, né? Tipo, tem que ser, é tudo virtual, tudo tão, sabe? Eu tenho a felicidade de ter meus amigos, né? Meus amigos do pessoal, eu conheço eles há quase 30 anos. É amigo de infância. Até hoje, a gente marca, por exemplo, hoje mesmo, a gente tá marcando para as 8 horas, a gente ficar na porta de casa conversando, resenhando, comer um pastel, né? Como a gente sempre faz. Sempre a gente marca essas reuniões, porque por mais que a gente tenha o nosso grupo do WhatsApp, por mais que a gente resenhe, não é a mesma coisa, sabe? A gente cresceu acostumados a conversar ali pessoalmente, né? A resenhar ali pessoalmente. As redes sociais para a gente não é a mesma coisa, não. É diferente para as novas gerações. Eu acredito que para vocês, faça uma pequena reflexão. Eu acho que para vocês é estranho, né? Ter uma relação mais pessoal, né? Os jovens hoje são mais acostumados a se relacionar com seus amigos através de redes sociais, que no momento que se encontram, torna-se até estranho, né? Né? Enfim, é algo interessante para a gente refletir e eu gostaria de conversar com vocês sobre isso é, na nossa live, né, que vai acontecer na quinta-feira, tá ok? Eu vou passar direitinho para vocês o horário, não se preocupem, vou deixar tudo direitinho como é que vai ocorrer, certo? Lembrando que essas lives não é somente para tirar dúvidas em relação a esse texto, para a gente conversar, também para tirar dúvidas sobre assuntos anteriores, ou até mesmo sobre assuntos que não são contemplados pela série de vocês. Às vezes tem assuntos, né, que vocês viram lá no sexto ano, no sétimo ano e tal, que causa dúvidas, né? E eu gostaria que vocês pudessem trazer, né, para a nossa conversa lá na live, essas dúvidas para a gente ir discutindo, tá ok, pessoal? Então, valeu e até mais.